Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Muito mesmo. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião para mudança, renovação, mudança de mente, renovação mental, porque nós precisamos sofrer essa renovação, essa mudança mental. É fundamental que você sofra uma renovação. Não pode ser odrivelho. Tem que evoluir através da palavra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Agora, domingo, o grande dia para nós. Todo ano, nesta mesma época, nós largamos com os meus projetos de conquistas para 2017. Para aquele ano. Todos os anos, há muitos anos, nós projetamos a nossa vida em Deus. Nós precisamos projetar. Nossos projetos precisam ser feitos em Deus. Você não pode viver desejando apenas, sonhando. Você tem que colocar diante do Senhor. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Nós precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos sonhar, falar, trazer à existência o que não existe. Nós precisamos anotar. Nós precisamos. Nós precisamos projetar de forma organizada. Colocar tudo diante de Deus. Sim, todos os anos, de forma disciplinada, organizada. No primeiro mês do ano, nós consagramos ao Senhor o ano, o mês, a vida, possuímos a promessa, projetamos a nossa vida no Senhor, colocamos os nossos sonhos diante dele e lutamos, plantamos a boa semente. Consagramos todos os nossos sonhos e projetos ao Senhor daquele ano. E o resultado são testemunhos estrondosos, mudanças radicais, coisas inexplicáveis, o sobrenatural. Nós temos vivido o sobrenatural ano após ano. Um ano tem sido melhor do que o outro. Para a glória do Senhor, nós temos tido avanços. Sabe, todos que têm buscado a Deus, verdadeiramente, nunca retrocedem. Ainda que seja um pouquinho, estão avançando. Mas jamais retrocedem. Isso é incrível. Sabe, sempre crescendo. Ora mais, ora um pouco menos, mas sempre crescendo. Assim tem sido a vida daqueles que têm permanecido no Senhor e projetado no Senhor. Esse é 2017, o ano das bênçãos da obediência, de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Todas essas promessas são para nós, foram liberadas para nós e nós vamos viver. Todas elas. Pontos e vírgulas se cumprirão. Eu não tenho dúvida que, com certeza, esse será o melhor ano da nossa vida. Nós vamos viver essas promessas. A glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Agora, tem que buscar. Tem que bater, tem que insistir. Tem que dar a Deus as primícias do ano, como nós fazemos. Dar a Deus as primícias é uma lei. A lei das primeiras coisas. Você precisa aprender sobre a lei das primeiras coisas. Talvez você é uma pessoa que não tem dificuldade para começar, mas você tem para terminar. Você não termina as coisas. Você começa, mas você não termina. É por isso que, no final das contas, você não obtém o resultado que você poderia obter. Porque você começa, mas você não vai até o fim. E eu estou te desafiando
a fazer diferente nesse ano 2017. Um ano que vai deixar saudade, que a gente não vai querer que acabe, que nós vamos lembrar dele aí por muitos anos. Nós vamos dizer, olha, em 2017, ai, que saudade de 2017. Eu sei que será um ano que vai deixar saudade. Mas vai deixar saudade na vida daquele que vai praticar a lei das primeiras coisas, que vai dar as primícias a Deus, que vai lutar, que vai buscar, que vai se dedicar, que vai priorizar a Deus. Você pode tomar uma decisão de viver uma coisa completamente diferente, um ano completamente diferente. Escolha a vida, como diz a Bíblia. Leia, pega a sua Bíblia e abre em Deuteronômio 28. Leia os primeiros 14 versículos. Se isso não te motivar a se levantar e a vir projetar a sua vida, então não há o que fazer. Porque é extraordinário o que está escrito lá. Olha aqui, ó. Todas essas bênçãos, vou ler só 3 para você. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha esse aqui, magnífico. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Uau! Agora, eu amo esse aqui, esse é maravilhoso. Esse aqui é poderoso. Eu gosto de coisas que dão poder. Eu já falei, né? Eu adoro poder. Poder, assim, deu poder é comigo mesmo. Coisas poderosas. Olha o quanto que isso aqui é poderoso. Por isso que tem que obedecer a Deus, que assim você fica poderoso. Você cabeça, tá por cima, entendeu? Ó, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações. Ah, eu gosto disso. Você não gosta? Vamos de novo, vou até ler de novo, porque é muito bom. Vai me dar mais poder ainda, vai dar poder a você também. Então, vamos aumentar a nossa dose de poder aqui. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações. Eu gosto disso. E não a cauda. Rabo nunca. Esse negócio de ser rabo não tá com nada. Tem que ser cabeça. Entendeu? Cabeça. Ser rabo, não. Cauda, não. Isso não. Isso não é para nós. Isso não é para o povo de Deus. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente. Sim, tem que ser cuidadoso. Diligente. Vocês estarão, esse também é muito, nossa, esse é bom demais. Olha aqui, ó. Estarão, eu gosto dessa. Olha aqui, ó. Estarão sempre. Esse sempre dá, olha a força que isso dá, ó. Sempre por cima. Nunca, nunca, adoro nunca. Nunca. Nunca por baixo. Sempre por cima, nunca por baixo. Vamos, está na hora de você trazer isso, da vida a isso, na sua vida. Traga a existência para a sua vida. Nunca, nunca por baixo, sempre por cima, nunca por baixo, sempre por cima, nunca por baixo. Gente, isso é forte, é muito forte. Eu falo, eu já sinto unção. A unção me dá mais poder ainda, é muito poder. Eu amo essas coisas e me divirto com elas. Porque é forte, é divertido, é grandioso. Nos exalta, nos promove. Uau! Eu, uma simples, uma pessoa que... quem sou eu? Uma quem quer que seja. As bênçãos do Senhor são para quem quer que seja. Eu sou uma quem quer que seja. Entendeu? Para quem quer que seja. Eu sou, você é. Então eu posso ser sempre cabeça, nunca rabo. Tá sempre por cima. Nunca, nunca, nunca por baixo. Isso é para mim, isso é para você. É por isso que nós temos que obedecer a Deus e buscar Ele de todo o nosso coração. Tome uma decisão na sua vida. Que agora você vai tinindo, agora você vai com tudo. Agora acabou para o diabo. Você vai ouvir a Deus e vai se lançar nele. E vai dar um rumo diferente à sua vida. Isso aí, muda o rumo, dá a volta por cima.
vão viver tudo isso e um pouco mais. Aliás, muito mais. Domingo. Primeira Santa Ceia de 2017. Início dos meus projetos de conquistas para 2017. Primeiro jejum dos projetos de conquistas para 2017. Um dia fora de série, dia de glória. Deus tem me dado essa linha. E você sabe, eu estou certa. Eu estou falando de Saul e Davi desde domingo. E buscando discernimento, eu tenho certeza que Deus está lutando para salvar alguém. Que está vivendo como Saul, dominado por sentimentos miseráveis. Sabe? Sendo arrasado por sentimentos miseráveis, dominado. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E talvez você não guardou seu coração e a sua vida descambou e você hoje é uma pessoa quebrada. E aí tem um monte de gente quebrada que vai até você para te quebrar um pouco mais. Porque era o que acontecia com Saul. Saul se tornou um homem quebrado, um rei caído, rejeitado por Deus. Tudo porque ele alimentou um sentimento de inveja, de ódio contra o inocente, contra Davi. E as pessoas possessas, mal intencionadas, que tinham ódio e inveja do Davi também, se aliavam a ele e tinham influência sobre ele, porque contavam mentiras para ele. E ele foi se envenenando. O veneno que ele mesmo havia dado lugar na vida dele através de sentimentos, aquele sentimento de inveja, de ódio, e mais veneno que as pessoas traziam, iam descarregando nele, virando sobre ele. Elas iam jogando sobre ele, elas jogavam sobre ele todo tipo de sentimento miserável, ódio e mentiras, sabe, inventavam histórias fabricadas, que Davi estava contra ele, que Davi armava ciladas contra ele, que Davi falava mal dele, perseguia, fazia piadas dele. Ele se aproveita, aquelas pessoas que estavam ao redor do Saul perceberam que ele era um homem fraco, sentimental, covarde. Elas perceberam que ele era fácil de ser manipulado, fácil de ser controlado. Sabe? E sabe quando, em função de uma coisa, as pessoas manipulam aquela pessoa, ele era manipulado e nem via. Quem estava do lado dele não gostava dele. Davi gostava dele. As pessoas que estavam ao redor dele usavam ele contra Davi, porque ele era o rei. Ele tinha um poder. E ele foi acabando com a vida dele. E todo tipo de gente quebrada, sem escrúpulo, se aliava para envenenar ele ainda mais contra Davi. Davi teve a oportunidade de matá-lo 2 vezes e não fez. Davi o honrou, nunca desrespeitou. Davi nunca o perseguiu, nunca falou mal dele, nunca atacou ele. Mas ele falava para todo mundo, totalmente obcecado, que Davi era contra ele, que Davi o odiava, que Davi perseguia, criava e armava ciladas, que Davi era o pior inimigo dele. Davi nunca foi inimigo dele. Aliás, eu falo isso e vou voltar a falar. Davi foi a pessoa que mais amou Saul, porque ele não só cuidou, reverenciou, honrou, mesmo depois da sua morte. E eu estou certa que toda a promoção do Davi, Deus pôde promovê-lo, foi em função do Saul. A maneira que ele lidou com Saul, o quanto ele deu honra a um homem que tornou a vida dele amarga. Por 14 anos ele viveu em desertos. Ele viveu no deserto. Ele foi para a caverna. Escondeu em cavernas. Ele vivia, sabe, sendo oprimido. Ele era oprimido
injustamente. Ele foi muito injustiçado. Totalmente injustiçado. E ele lidou de uma forma muito sábia e equilibrada. E dessa forma ele não foi roubado. Numa das vezes que ele teve, foi um teste, porque as 2 vezes que ele teve o Saul, ali que ele podia ter acabado com o Saul, eu tenho absoluta certeza que foram os testes mais importantes da vida dele. E ele passou nos 2. A primeira vez foi numa caverna, que o Saul entrou para aliviar o ventre, a Bíblia diz, e o Davi estava lá. E o Davi chegou a cortar um pedaço do manto dele, da capa que ele estava usando. Chegou a cortar, não fez nenhum mal a ele. Nenhum mal. E uma segunda vez, Deus fez com que ele tivesse um sono profundo, e o Davi, todo o Saul e todo o exército dormiam profundamente. E o Davi entrou lá. E eles estavam assim desmaiados. Era a chance dele. Mas ele não fez. E olha o que ele disse aqui, ó. Vamos ler 1 Samuel 26, 7. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai, não o mate. Quem pode, guarda essa palavra, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. Eu não sei qual vai ser o fim desse homem, mas eu não vou cometer esse pecado. Ele é ungido do Senhor, ainda que rejeitado, ainda que caído, quebrado. Eu não vou pegar esse pecado para mim. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Ele passou mais uma vez no teste. Ele teve o Saul diante dele. O homem que o perseguia, que queria matá-lo. Se o Saul tivesse tido a mesma oportunidade, Davi não teria escapado. Davi vivia em deserto, em cavernas, fugindo. Teve a oportunidade de resolver o problema, mas ele viu que não era dessa maneira. Que Saul estava lá por permissão de Deus. E que na hora certa Deus ia tirar o Saul. E que não seria ele pegar aquele pecado para ele. Usa da inteligência. Talvez você tenha se metido em coisas que não são para você. Você tem colocado a mão em coisas que só têm trazido maldição para você. Você fala, você ouve, você prejudica, você arquiteta, você se une a pessoas que na verdade não estão interessadas no seu bem. Só querem usar você contra alguém. Igualzinho foi com Saul. Saul não pôde acabar com Davi. Se ele tivesse tido a chance que o Davi teve, ele teria feito assim um horror com Davi. Mas Davi mostrou que o espírito que estava nele era diferente. Davi era um homem de Deus, era um homem temente. Era um homem que plantava boa semente. Era um homem que andava em amor. Era um homem que temia a Deus. Por isso que ele foi um dos maiores reis. Um homem extraordinário. Deus falou de Davi de uma forma extraordinária.
Outro dia eu li o Salmo 89. Leia lá você como Deus falou sobre Davi. Ele falou de Davi de uma maneira, foi Deus que falou de Davi. Mas também olha como esse homem agiu. Ele teve o pior inimigo dele. Quer dizer, ele não era inimigo de Saul. Saul queria ser inimigo dele. Ele teve nas mãos 2 vezes e ele não fez nada. Por temor a Deus, porque ele temia a Deus. Por isso que Deus pôde honrar a Davi. Mas talvez Deus não tenha podido honrar você, porque você tem sido dominado por sentimentos miseráveis, não tem guardado seu coração e tem se cercado de pessoas com uma mentalidade e um espírito miserável. E você não está vendo que você já está quebrado, sua vida está quebrada, as pessoas que estão ao seu redor, que se aproximam de você, são pessoas quebradas, são pessoas que estão piores do que você. É Deus te mostrando, mas talvez você está cego, como Saul estava cego, o ódio cega, a inveja cega, o Saul estava cego, aqueles sentimentos miseráveis cegaram o Saul, e ele estava lá vivendo como um cego, rodeado de cegos, vendo pessoas todos os dias. Aquelas pessoas traziam mais veneno para ele, e ele, cego, via aquilo com bons olhos, sendo que aquilo era a destruição dele. Talvez você fique sabendo de coisas e você acha que isso é vantagem. Tem sido a sua ruína. Até porque, com certeza, mais de 90%, se não for 99,9%, do que falam para você é mentira. São invenções, imaginações, criações. Coisas que as pessoas inventam. Sabe quando um falou uma coisa, aí o outro pega aquilo para tentar pegar a força daquele, aí um único outro para dar força, numa mesma mentalidade, numa mesma linha de pensamento. Então um repete a coisa que o outro falou e o outro vai repetindo também, para ver se aquilo se transforma em verdade. Foi isso que aconteceu. As pessoas iam na mesma linha, o Davi está te perseguindo, e aquilo virou. Está perseguindo, está armando ciladas, está fazendo isso. O Davi é um cara sem escrúpulo, é um traidor. Era assim que o Davi era tratado, como um traidor. E todo mundo, aí virou a onda, vamos todo mundo na onda. Já um falou, o outro falou, vamos nessa linha porque está funcionando. Ele é traidor, ele arma ciladas, ele cria rebeliões. E era mentira! E a vida do Saul foi descendo. E talvez assim tenha sido a sua. A sua vem descendo. Porque você se alia a gente pior do que você. E todo dia o assunto não é saudável, não traz saúde. É só coisas miseráveis. Na língua há o poder da vida e da morte. Quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. E talvez é só isso. Línguas peçonhentas, mentirosas, caluniadoras. E vão. E você está descendo. Você não está vendo que a sua vida está só descendo. E as pessoas que te procuram estão pior do que você. Acorda. Faz desse ano um ano diferente. Se afasta de tudo isso. Se humilha. Se arrependa, conserta, zera a sua vida, muda o rumo, dá a volta por cima. Dê condições a Deus para Ele te honrar. Em nome de Jesus. Ouça essa palavra. Ela tem poder de mudar a sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Momento da oração. Ó meu Deus, eu oro para que essa pessoa se vista dessa mensagem, que ela seja transformadora para ela. É o que eu peço. Que agora a venda dos olhos caia, as escamas caiam, o argueiro seja tirado, que ela veja, passa colírio nesses olhos, ela precisa ver. Abra o entendimento dela. Dá visão a ela, dá discernimento. Que ela veja tudo que até hoje ela não tinha visto. Que ela veja a vida dela, que ela veja tudo. Que tudo seja
esclarecido, aberto. É o que eu peço. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças. Dá vitória aos meus amigos e companheiros semeadores, prosperando. E desperta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas através da revelação da sua palavra. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 22 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2017. Ano de Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2017 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Feliz 2017!